Albert Speer. Esse é um dos nomes mais complexos e, por que não dizer, enigmáticos do Terceiro Reich. Hoje, a gente vai mergulhar na mente do arquiteto de Hitler, um homem que, em suas próprias palavras, se confessou culpado, mas cuja culpa é debatida até hoje. Olha que frase forte. Essa admissão, feita muitos anos depois de sair da prisão, é basicamente a chave para a gente tentar entender a confissão pública dele. E já começa com uma pergunta: o que afinal ele estava encarando? O que ele realmente sabia? Então, para a gente entender o contexto, em 1966, Speer sai da prisão de Spandau, em Berlim. Ele não é mais o poderoso ministro do Reich, claro. É um homem de 61 anos que passou 2 décadas inteiras pensando no seu papel num dos regimes mais brutais que o mundo já viu. E ele tinha muita coisa para contar. E foi aí que a coisa ficou realmente complexa. Porque ele publicou suas memórias, o livro Por Dentro do Terceiro Reich, e simplesmente dividiu o mundo. Começou um debate que, na verdade, nunca terminou. Speer era um penitente ou um mestre da manipulação? A reação foi tipo 8 ou 80. De um lado, críticos dizendo que era uma obra-prima, uma análise profunda e honesta da culpa. Do outro, gente dizendo que era tudo uma farsa cínica, uma tentativa calculada de limpar a própria barra. Então, no meio de tanto elogio e tanta condenação, onde é que a gente encontra o verdadeiro Albert Speer? O próprio Speer dizia que o objetivo dele não era se justificar, não. Ele falava que as memórias eram um alerta, sabe? Uma tentativa de explicar como tudo aquilo pôde acontecer justamente para não se repetir. Mas para a gente entender esse tal quadro maior, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos ver, então, a explicação que o próprio Speer deu para sua ascensão, que foi, assim, meteórica ao lado de Hitler. Essa é a pergunta de $1 milhão, que assombrou historiadores e supostamente o próprio Speer. Ele se via como um arquiteto, um técnico, apolítico. Então, como que essa pessoa vira uma peça central da máquina de guerra nazista? A resposta, segundo ele mesmo, não estava na política, estava no carisma de um homem. Essa foi a primeira impressão que Speer teve de Hitler. Não era o ditador gritando, mas uma figura quase professoral que hipnotizava todo mundo em minutos. E Speer, um jovem arquiteto cheio de ambição, foi completamente fisgado. Ele viu em Hitler uma promessa de um novo começo para a Alemanha e, claro, uma oportunidade única para ele mesmo. E que palco, hein? Speer não só projetava prédios gigantescos, ele criou toda a estética do poder nazista. Aqueles comícios de Nuremberg, com as famosas catedrais de luz, foram invenção dele. E Hitler deu a ele carta branca, recursos ilimitados para transformar as visões dele em realidade. Essa metáfora que ele usa é muito poderosa, né? Ele basicamente diz que estava tão focado, tão embriagado com seus projetos grandiosos e com o poder, que simplesmente não percebia o horror que acontecia bem debaixo do seu nariz. Ele estava cego pela ambição. Agora, a gente entra no ponto mais polêmico da confissão dele, a alegação de ignorância. E como ele tenta explicar a ideia de que a moralidade de uma pessoa pode simplesmente se desintegrar, aos pouquinhos, sem que ela nem perceba. Para tentar explicar essa dualidade, Speer usou um termo que ele mesmo criou, esquizofrenia moral. De um lado, ele era um homem insensível, o artista, o arquiteto. Do outro, alguém totalmente insensível ao sofrimento humano ao redor. Como é que essas duas coisas podem coexistir na mesma pessoa? Ele dizia que é um processo gradual. Ninguém vira um monstro do dia para a noite. A consciência, segundo ele, vai sendo corroída. O que hoje choca, amanhã é tolerável. E depois de amanhã se torna normal, invisível. É um processo assustador de normalização do horror, onde a pessoa acaba se tornando parte dele. E tem um exemplo que ele dá que é de arrepiar. Durante a Noite dos Cristais, um massacre contra judeus, a principal preocupação dele ao ver uma sinagoga destruída não foi a violência, o ódio, foi a bagunça que as ruínas estavam fazendo na rua. Ele se sentiu esteticamente ofendido. É uma confissão chocante de distanciamento. Tá, mas aí vem a pergunta inevitável. Uma coisa é se distanciar de uma rua bagunçada. Outra é o Holocausto. Como é que o segundo homem mais poderoso do Reich, responsável por uma máquina de guerra que usava milhões de trabalhadores forçados, poderia simplesmente não saber da solução final? Speer conta um momento que é crucial. Um amigo dele, um nazista fanático, o visita, completamente abalado. Ele tinha acabado de voltar de um campo na Alta Silésia, um lugar que hoje a gente sabe que era Auschwitz.
E ele disse que viu coisas horríveis lá. E implorou, com a voz embargada, para que Speer nunca, jamais, aceitasse um convite para ir àquele lugar. E aqui está o clímax da confissão dele. Diante de um aviso tão direto, o que ele fez? Nada. Ele admite que escolheu não saber. Não fez perguntas, não investigou. Ele argumenta que naquele momento a sua falha moral foi completa. Ele se tornou cúmplice por uma inação totalmente deliberada. A guerra acabou, a Alemanha foi derrotada e a conta, claro, chegou. Para Speer, isso significou enfrentar a justiça em Nuremberg e passar um bom tempo na prisão de Spandau. Em Nuremberg, Speer fez algo que ninguém esperava. Enquanto os outros líderes nazistas negavam tudo ou culpavam Hitler, ele assumiu a responsabilidade coletiva. Ele admitiu culpa não só pelo que ele fez, mas por tudo que o regime fez. Uma estratégia que muito provavelmente salvou ele da forca. Ele conta que uma única foto, mostrada durante o julgamento, ficou gravada na mente dele para o resto da vida. Era a imagem de uma família judia caminhando para a morte para a câmara de gás. Aquela imagem, para ele, virou símbolo de uma culpa que nunca iria embora. E foi ali, na prisão, que ele começou a botar tudo no papel. A motivação inicial, segundo ele, era nobre. Explicar para os próprios filhos como o pai deles pôde ter feito parte de algo tão monstruoso. E esse exercício de explicação acabou virando o livro que definiu seu legado. Isso tudo nos traz de volta para aquela pergunta inicial, né? A confissão de Albert Speer foi um ato genuíno de arrependimento ou foi a sua última e mais brilhante manipulação? Talvez a resposta mais reveladora e mais arrepiante que ele já deu tenha sido essa. Quando perguntaram o que ele faria se Hitler tivesse contado sobre o extermínio, ele admitiu que sua primeira reação não seria de horror moral, seria prática. Ele se preocuparia com a perda de mão de obra. Uma vida era um recurso, não uma vida. No fim das contas, a história do Albert Speer é um espelho bem desconfortável. Ele foi um homem que olhou de frente para sua culpa monstruosa ou foi um criminoso extremamente inteligente que soube construir uma narrativa de arrependimento para salvar a própria pele e o próprio legado? A resposta talvez diga menos sobre ele e mais sobre a nossa própria capacidade de auto-engano e de cumplicidade diante do mal. Uma lição que continua tão relevante hoje quanto era no coração do Terceiro Reich.